Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje uma edição especial, um dia em que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. Na nossa programação, mulheres do agro falando com a gente, trazendo um pouquinho das experiências, contando um pouquinho da vivência do campo, enfim. São as mulheres que estão lá no campo, são as mulheres que estão na área de pesquisa, são as mulheres que nos ajudam a entender o que está acontecendo na lavoura. É o caso, por exemplo, da minha amiga Cristina Queiroz. A Cristina é lá da Rural Tecnologia, tem o CropView, a Cristina está com a gente toda semana aqui, sempre fazendo avaliação de um lugar do país onde tem lavoura, para trazer as informações, principalmente as implicações do clima em relação ao que foi plantado, na época que foi plantado, enfim, ela faz essas avaliações aqui para a gente. Cristina, primeiramente, parabéns, Dia das Mulheres hoje, é dia de comemorar, e depois, o que a gente vai frisar hoje, Cristina, é o Rio Grande do Sul, um estado que tem aí os seus problemas, mas a gente pode dizer também que é um problema mais concentrado na porção sul do estado. Daqui a pouquinho a gente vai ver com detalhes. Mas seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Alex. Muito obrigada pelos parabéns. Parabéns a todas as mulheres, né? E principalmente as mulheres do agro aqui, que conquistaram bastante espaço nos últimos anos, né? Eu me lembro de mim mesma, que começou lá atrás, começou com pecuária, e era difícil se colocar. Era difícil estar no meio dos homens, apartando boi, pesando animal, vendo matança no frigorífico, e levar em consideração, que fosse levado em consideração o conhecimento, o valor que a gente tinha. E hoje, graças a Deus, eu acho que todos nós, como seres humanos, crescemos e aprendemos que o valor não está na diferença de gênero, mas sim na capacidade, na competência de cada um. Então, muito parabéns para todas as mulheres que conquistaram esse espaço. Bom dia para ser lembrado e para ser comemorado. É isso aí. E vamos para o Rio Grande do Sul. É isso aí, Cristina. E o Rio Grande do Sul tem uma condição bastante peculiar, né? Depende da região que a gente está falando. Tem região que tem até bons resultados, dá para dizer isso, Cristina? Tem sim, Alex. Nós simulamos aqui várias datas de plantio e eu coloquei em foco aqui na tela para vocês o estado inteiro. Então, o que nós vemos, né? E essa notícia de seca no Rio Grande do Sul, que vem aí alimentando as notícias há bastante tempo, você pode ver que ela está concentrada no sul do estado. Uhum. Olha só, esses pinos que vão de amarelo a laranja, né? Ele tem uma penalização na produtividade da soja, uma penalização de mais de 30%. O norte do estado... E é onde nós vemos que... Desculpe, Cristina, o norte do estado tem uma condição melhor, né? Exato, nós tivemos aí uma condição, os pinos estão verdes, então a produtividade ela está acima de 80%. Muito bem, se a gente fechar o foco, Cristina, e se a gente for entender o que aconteceu, você separou Carazinho para a gente, mais ao norte do estado, né? Como é que a gente pode entender? Isso. Vou mostrar para você aqui, ó, o Carazinho está aqui, onde está o cursor, esse pino. Eu vou clicar aqui, só para vocês verem um pouquinho, que nós temos uma diferença. Você viu que o pino, de forma geral, está verde. Aqui eu fiz duas simulações de plantio, no dia 20 de novembro, agora com variedade, com ciclos diferentes. Eu tenho aqui um ciclo com uma variedade de 120 dias e um com 130 dias. Você vê que, de forma geral, no momento atual, o que acontece? As duas estão acima de 80%. O ciclo de 120 dias, o ciclo mais curto, ele tem uma produtividade de 84% contra 82% da variedade do ciclo mais longo, de 130 dias. Porém, com a sinalização da meteorologia de menos chuva, tanto para o Rio Grande do Sul como um todo, mesmo que a parte norte ainda esteja menos afetada, você vê que quando nós chegamos no momento de colheita, se inverte, né? O ciclo mais curto
ele finaliza com 82%, o ciclo mais longo com 78%, porque também existe ali uma penalização por falta de chuva. Tem uma perda maior porque a planta fica mais tempo exposta a essa condição de falta de chuva, né? É isso mesmo. Eu abri, então, esse ciclo mais longo no detalhe para vocês, tá? Então, o que nós vamos ver? Deixa eu dar uma ajustada aqui na tela para mostrar. Olha, tá vendo? Nós começamos o ciclo até com um bom excedente, né? Nós tivemos aqui no florescimento uma chuva muito boa, que deu um excedente de 91 milímetros, então ajudou bastante. Para em seguida a chuva diminuir muito e começar a acusar alguns déficits. Foi então perto do enchimento de grãos, na segunda parte do florescimento e enchimento de grãos, que a planta começou a sentir mais. Exato, olha, esse enchimento de grãos, esse terceiro estágio aqui de enchimento de grãos, desse ciclo mais longo, acontece nesse período que nós estamos. Né? Ele é um decêndio que ele está aqui computado de 28 de fevereiro a 9 de março. Está penalizando agora, inclusive. Nós dizemos aqui que, na média, o município está penalizando agora. Uma média de 8 milímetros aqui, acusado. Isso aqui é média para o município inteiro. Né? Então, você imagina que 8 milímetros, com pouca chuva, vem acontecendo esses dias, e ele dá uma penalizada aqui, ele dá um déficit já de 10 milímetros, e ele já cai a produtividade dos 80%, por isso que ele fica amarelinho, mas nós estamos nos 79%. E vai... A meteorologia está indicando também... A nossa comunicação está um pouquinho difícil hoje. A internet hoje está muito boa. Tem um delayzinho, mas vamos lá, vamos tentar. A impressão é de que a chuva ela ainda acontece, mas em volume menor, o que acaba penalizando um pouquinho mais ainda a produção por lá. Exatamente. Né? Nós estamos entrando num período, saindo deste estágio, nós vamos já para a maturação do grão. Então, a ausência de chuva, ela já não prejudica tanto. Enfim, o que prejudicou parece que é o que aconteceu até agora, né? Vamos mostrar aqui o gráfico do balanço hídrico. Para você ver, olha, nós tivemos um pico, aquele pico de chuva que eu falei, excedendo 91 milímetros, né? Esse é o balanço hídrico desenhado para este cultivar nesta data de plantio. Então, o cultivar aqui excedeu 91 milímetros para esse cultivar, então foi o que ajudou nesse florescimento, porque você vê, a linha amarela, ela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, não é uma região, essa chuva, inclusive, ela foi uma chuva anormal, mas, de forma geral, a linha amarela está descolada, né? Você vê que as chuvas elas estão sempre para baixo, em alguns pontos até com esses déficits que a gente acusou. E foi isso que acabou penalizando um pouco esse cultivar. Muito bem. E se a gente olha aí a previsão... Curto, como a gente viu lá, não penaliza tanto. E se a gente olha a previsão, é de continuidade dessa falta d'água. Dessa falta d'água. Olha, nós temos aqui, olha, a previsão não acusa praticamente chuva nenhuma nos próximos 10 dias. Nós temos duas previsões aqui e as duas convergem para o mesmo resultado. 0 chuva nos próximos 10 dias. Tecnicamente, então, quem tem plantios... Desculpa, pode continuar, Cristina. Eu estou falando assim, que quem plantou ciclos mais tardios, né? E no Rio Grande do Sul, nós vemos isso, né? Porque aí vai terminar essa safra agora, espera um pouquinho para entrar o trigo. Então, a gente observa muito isso, ciclos mais tardios. Ou quem plantou mais tarde vai acabar sofrendo um pouco mais a consequência desse período agora em que já secou bastante nos últimos 10 dias, e se essa previsão estiver correta, são mais 10 dias sem chuva. Mesmo nessa região onde a condição de chuva está um pouco melhor. Sim, mesmo nessa região, porque a condição de chuva nela foi melhor até agora, até 10 dias atrás. Né? E nesses últimos 10, 15 dias, ela também vem sofrendo dessa condição seca do estado.
Muito bem. Cristina, eu me lembro também que a gente chegou a falar de Santa Maria e fazer projeções até preocupantes ali para aquela região. Aparentemente, a gente teve uma condição de chuva um pouco mais favorável, mas dá para dizer em recuperação das lavouras por lá? Olha, né, eu acredito que sim. Eu tenho aqui, eu lembro que nós fizemos um programa onde as previsões eram de muito pouca chuva e penalizava muito essa região aqui de Santa Maria, né, que está aqui no mapa. Eu lembro que nós falamos de Santa Maria, de Tupanciretã, de Jóia, de Juí. Toda essa região também tinha previsão de muito pouca chuva, né? E hoje a gente pode ver aqui, nós temos um plantio em 25/11, um ciclo mais longo, de 130 dias, e o que acontece? Ele está verdinho lá, né? E ele continua aqui, ó, com 82%. Mas, se nós dermos uma olhada aqui ao longo do ciclo, você vai ver que as chuvas elas foram bem poucas, ó. Existe bastante déficit registrado ao longo do ciclo inteiro. Mas o que favoreceu foi que essa época de florescimento, que tinha uma indicação da meteorologia que ia chover menos, ela acabou chovendo o suficiente aqui, ó. Você vê que é justamente o mês de fevereiro, né? No início de fevereiro, olha, não é muito, cada 10 dias nós aqui alguma coisa na média de 45 milímetros, ó, mas que deve ter favorecido o florescimento e o início do enchimento de grãos. E daí você tem uma melhora da condição inicial. Ainda assim, a gente vê aí um comprometimento do potencial, né, Cristina? Exatamente, né? Um potencial que parte de 100%, ele termina aqui, ele está com o indicativo de terminar com 82%. Né? Tem aí uma penalização de 18%. Mas, comparada com o restante do estado, que Santa Maria já está ali no limite de onde as chuvas aconteceram de uma forma melhor, né, para a lavoura. A gente viu ali no mapa para baixo, já está tudo amarelo, com sinal de penalização de mais de 30%. Então, ela teve uma condição melhor do que quando nós enxergamos lá em janeiro, que a meteorologia indicava também uma ausência de chuva grande ali para a região. Não foi um volume de chuva expressivo, mas foi chuva certa na hora certa. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Que não sei se aconteceu de forma igual para o município inteiro. Mas aqui sinaliza uma condição melhor. Quando a gente olha, então, o balanço hídrico, a gente percebe, né? Balanço hídrico. A média de chuva já não é... Tá vendo aqui? Olha só. A média de chuva já não é das melhores, né, Cristina? Não, já não é. É bem apertado, bem justo, né? E aí ele começa o desenvolvimento do ciclo aqui, olha, com essa inversão, né? E foi justamente nesse momento que nós fizemos o último programa para a região. E a meteorologia sinalizava que ia continuar ruim. Mas você vê que houve uma certa recuperação que ajudou. Muito bem. Pelo menos a notícia é boa para o pessoal lá de Santa Maria, mas como a Cristina lembrou, é uma condição para o município, e como a irregularidade está muito grande, pode ser que tenha propriedade que reflita essa realidade, tenha propriedade onde a chuva não chegou nesse momento exato, nessa condição ideal aí para justificar uma recuperação das lavouras. Então, vale a gente reforçar essa questão aí, porque as chuvas lá no Rio Grande do Sul, apesar de estarem ocorrendo, estão muito irregulares também. Certo, Cristina? E tudo vai depender também do cultivar, da data de plantio, do ciclo, seria mais precoce, seria mais tardio. Então, vai depender aonde a chuva encontrou o desenvolvimento do cultivar. Né? Cada um vai ter uma realidade um pouquinho diferente. E lá no caso de Santa Maria, o que vai acontecer com o clima daqui para frente? Vamos olhar aqui, a previsão também é de nenhuma chuva. Pouca chuva, né? Tem um dia só com chuva de 1 milímetro, é isso, Cristina?
1 milímetro no mais chuva, né? Porque, assim, acho que o céu vai ficar nublado um pouquinho nesse dia. Realmente, daqui para frente não dá para esperar por chuva, não. Daí, a gente vai lá para o sul do Rio Grande do Sul. Pelo menos os próximos 10 dias. Lá... Nós fizemos aqui... Encruzilhada do Sul. Oi, Cristina, tá me ouvindo? Oi, agora o áudio está bastante ruim. A internet hoje aqui, nós estamos no Brooklyn, em São Paulo, e realmente está bastante... o sinal está bastante fraco. Mas eu estava dizendo que a gente optou por ver o que aconteceu lá em Encruzilhada do Sul. Por que, Cristina, você preferiu analisar Encruzilhada do Sul? Nós temos dados aqui, e esse aqui é um dado até de um produtor, né, que ele nos forneceu. É um plantio em 10/11, um cultivar com ciclo mais longo, de 140 dias. Então, e o que a gente pode ver já numa região onde já vinha sinalizando aqui, a meteorologia sinalizava muito pouca chuva, né, e se confirmou, realmente a previsão se confirmou. Você vê que o ciclo, ele começa com 100% de produtividade, mas logo em seguida, já no segundo estágio do desenvolvimento vegetativo, ele começa a sofrer a consequência da falta de chuva, que apresenta déficit hídrico ao longo de todo o desenvolvimento do cultivar, penalizando muito. Pois é, isso é importante destacar, olha só, déficit hídrico aqui praticamente ao longo de todo o ciclo. Nós estamos nesse momento aqui de enchimento de grãos, Cristina, é isso? Maturação? Nós estamos no enchimento de grãos, um ciclo de 140 dias, né, esse escolhido aqui. Nós estamos aqui no terceiro estágio do enchimento de grãos, aqui o terceiro decêndio, né, enfim, essa falta d'água penalizando absurdamente. Você vê que a produtividade hoje, ela aqui, nesse caso, está em 38%. Nem sei se vale a pena a colheita nesse caso, né? Quer dizer, bastante complicado, né? E vai continuar penalizando, olha só. Ainda tem déficit hídrico previsto aí. Exato, olha, se nós vamos olhar aqui o balanço hídrico, você vê que ao longo de todo o ciclo, a barra ela fica abaixo da média dos últimos 10 anos. E a previsão é de muito pouca chuva, de nada de chuva também. É verdade. Próximos 10 dias aí, praticamente zerado aí de chuva. Praticamente zerado. Bom, duas previsões e as duas sinalizam a mesma coisa. Então, a meteorologia vem dizendo isso mesmo, né, Alex? No Rio Grande do Sul, de forma geral, que está já sem chuva já há alguns dias e não tem previsão dessa chuva voltar tão cedo. Verdade. Agora, é interessante analisar o Rio Grande do Sul como um todo, né, Cristina, que a gente percebe, a gente às vezes tem a mania de generalizar, mas tem regiões que ainda vão conseguir uma produtividade que traz algum retorno para o produtor, né? Agora, outras, como é o caso aí de Encruzilhada do Sul, muito possivelmente o produtor vai ficar na mão, hein? É verdade, sim, porque embora exista uma previsão de muito pouca chuva neste momento atual para o estado do Rio Grande do Sul inteiro, o que a gente tem que considerar aqui é como foi o clima desde o momento do estabelecimento da lavoura. Desde o início. Então, né? O que nós podemos ver aqui no mapa é que no norte as chuvas foram mais generosas e as lavouras estão com uma produtividade acima de 80%. Já quem está do centro para o sul, infelizmente, as lavouras vêm sofrendo bem mais. Ou seja, no final das contas, a média de produtividade, a média de produção lá do Rio Grande do Sul tende a cair aí de forma importante e significativa. A gente vai prestar atenção nisso, que o Rio Grande do Sul é um dos principais estados produtores de soja também aqui no país.
Cristina Queiroz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Quem quiser mais detalhes, Cristina, dessa ferramenta do CropView, o que pode fazer? É muito fácil, Alex. Nós estamos aí, né, com período gratuito, então é só entrar na internet www.cropview.com.br, clica na tecla Experimente, faz o seu cadastro, escolhe a sua cultura, né? Para quem está com gratuito, vai poder escolher uma cultura e uma data de plantio. Mas já é o suficiente para você entender, né, o que o clima veio fazendo com a cultura e ter acesso às previsões indicando como é que vão ser os próximos dias. Tem uma outra aba que é um simulador. Nele você pode simular como é que os vários cultivares se comportaram nos anos anteriores. Tudo isso é com dado de clima médio para o município. Agora, se você tem uma coleta regular de pluviômetro na sua propriedade ou tem uma estação, tem os dados, quiser mandar para a gente, é só mandar no contato@ruraltecnologia.com.br e nós vamos inserir esses dados no seu login, na sua propriedade. Aí, então, você tem os dados para trabalhar com o que aconteceu na sua propriedade e o resultado vai ser muito mais aferido, com certeza. Obviamente, nosso foco hoje foi o Rio Grande do Sul, em função dessa condição de seca, mas vale destacar que tem regiões que estão justamente passando pelo problema contrário aí, né, Cristina? Excesso de chuva, né? É o Mato Grosso, que a gente já mostrou, é o próprio Tocantins, até o Piauí tem excesso de chuva, hein, Cristina? Tem bastante. Piauí, Bahia, Mato Grosso, Tocantins. Está chovendo muito e parece que não vai parar tão cedo. Ao contrário do Rio Grande do Sul, os próximos 10 dias estão prometendo muita chuva e está atrapalhando quem está colhendo e também quem está plantando milho, né? Então já está com um atraso aí de uns 10 dias. Muito bem. Isso é um assunto para a gente falar também nas nossas próximas conversas. Cristina Queiroz, semana que vem, está de volta aqui com a gente. Muito obrigado por enquanto pela sua participação, Cristina. Eu que agradeço. Um bom final de semana para você e para todo mundo. Até a próxima. Cristina Queiroz, portanto, Rural Tecnologia do CropView, contando aí para a gente as diferentes condições das lavouras lá no Rio Grande do Sul. A gente tem aí uma condição de seca lá no Rio Grande do Sul em função do Laninha, mas tem regiões mais ao norte ali do estado que estão até tendo um bom resultado, pelo menos o que tem sido apurado até o momento. Existe uma tendência de dar uma secada daqui para frente e essa condição ficar um pouquinho mais penalizada. No entanto, o que vai se produzir mais ao norte é muito diferente do que está se prevendo aí de produção para o sul do estado. É isso que a gente queria mostrar para vocês. No mesmo estado, condições diferentes de cultivo e, obviamente, em função do ciclo adotado em cada plantio. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais